Olá, pessoal! Então, aqui estamos nós. Agora nós vamos falar sobre as reescritas de trechos e parágrafos dos textos. É muito interessante essa questão das reescritas, porque todas as bancas cobram isso. Elas colocam, caso se reescreva, é possível reescrever, então todas elas cobram. E a gente fica pensando, o que são reescritas de fato? Os alunos sempre falam para mim, professora, eu tenho muita dificuldade com reescritas, porque eu nunca sei exatamente o que a banca quer. Vamos pensar aqui sobre, de forma bem pragmática, o que é reescrita? O prefixo ré significa de novo. Então, o que é reescrever? Escrever de novo. Ou seja, quem é que vai fazer a reescrita? É o próprio examinador. Ele vai ao texto que ele te deu para ler na prova, extrai dali um trecho, um fragmento qualquer, reescreve aquilo e pede a você que julgue do ponto de vista da correção gramatical e das relações de sentido. Então, o que são reescritas de fato? Traduções. Os examinadores fazem traduções de determinados fragmentos, de determinados trechos do texto e pedem a vocês que julguem essas traduções que foram feitas. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui, ó. O que a prova colocou aqui para você? As reescritas, via de regra, se configuram como traduções que os próprios examinadores fazem de trechos ou parágrafos dos textos e solicitam aos candidatos que julguem quanto à correção gramatical e ou relações de sentido. Turma, vocês sabem onde é que estão as armadilhas das reescritas nas provas que fazem com que os alunos sempre digam para mim que tem medo de reescritas? Está aqui, ó. Porque às vezes o examinador usa essa reescrita para te cobrar apenas a correção gramatical, às vezes apenas o sentido, e às vezes ele te cobra as duas coisas. E ainda tem um detalhe, vocês sabem que os examinadores do SEBRASP são ardilosos. Eles vão colocar armadilhas para vocês para testarem se vocês estão atentos ao que leem. Aliás, eu venho sempre alertando os meus alunos. Hoje, para você fazer uma boa prova de língua portuguesa, você precisa estar atento ou atenta ao que o examinador está cobrando de você ali. Qual é a habilidade que ele está exigindo de você? E as reescritas são um bom exemplo disso. A banca ela pode me cobrar apenas o conhecimento gramatical, mas ela também pode me cobrar a habilidade do entendimento das ideias. Então, de novo, fiquem atentos e um conselho que eu te dou, sempre sublinhe na questão se a banca está te pedindo correção gramatical e relações de sentido, apenas a correção gramatical, apenas a relação de sentido, porque isso vai te ajudar bastante. Observação: os examinadores podem cobrar as reescritas tanto de frases ou orações, trechos curtos, quanto de parágrafos ou partes de texto, certo? Muito bem, minha gente. Então, vamos ver como essas reescritas são cobradas nas provas, não é isso? Olha só, lembrando a vocês que reescritas são traduções. Item 1, a banca colocou assim: mantém a correção gramatical do texto a seguinte reescrita do trecho e abre o caminho para a realização como e deixa aberto o caminho à realização. Eu te pergunto, neste item aqui, você marcaria como certo ou como errado? Observe que ele está tratando, ó, de reescrever e abre o caminho para a realização como e deixa aberto o caminho à realização. A minha pergunta: você daria
este item aqui como certo ou como errado? Você vai me responder, professora, obviamente eu dou este item como certo, obviamente. Por que que eu tenho que dar este item como certo? Porque aqui a banca me cobrou apenas a correção gramatical. Isso significa o quê? Que eu preciso verificar a gramática, a regra. Então eu penso aqui, ó, é possível abrir caminho para? Sim. É possível abrir caminho a? Sim. O que que eu observo? Que aqui a troca de uma preposição por outra não provoca erro gramatical. Ô professora, mas muda o sentido, porque uma coisa é abrir caminho, outra coisa é deixar esse caminho aberto. Verdade, muda o sentido. Mas onde a banca nos cobrou sentido nesta questão? Em nenhum lugar. Nesta questão, a banca só nos cobra correção gramatical. Então, eu não tenho que verificar sentido, certo? Vamos para a segunda questão, ó. Caso se reescreva o período, desse modo, retardavam propositadamente os meios que poderiam assegurar o progresso para o melhor, como? Retardavam desse modo os meios que propositadamente poderiam assegurar o progresso para o melhor. Observe que, neste caso, a banca diz que a reescrita de um trecho como o outro preserva a correção gramatical e a relação de sentido. Minha pergunta para vocês: marcariam este item aqui como certo ou vocês o dariam como errado? De novo, professora, eu vou marcar este item aqui como errado. Então, vamos ver por quê. Olha só, ambas as construções são abençoadas pela gramática normativa? São, sim. Então, do ponto de vista da correção gramatical, ambas estão corretas. Mas a relação de sentido não é preservada. Pelo contrário, é alterada. Como é? Então, observe que se um está errado, obviamente eu tenho que marcar o item como errado. Vamos ver qual foi a alteração de sentido. Desse modo, retardavam propositadamente os meios que poderiam assegurar o progresso para o melhor. Observem que o advérbio propositadamente, neste caso, modifica as circunstâncias do verbo anterior a ele, que é retardavam. Eles retardavam de propósito os meios que poderiam assegurar o progresso para melhor. No segundo caso, que é a reescrita, observe que propositadamente é um advérbio que modifica a circunstância de um verbo que está posterior a ele, que é o verbo assegurar. Não é isso? Ó? Eles poderiam assegurar de propósito o progresso para melhor. Então, ele modifica, turma, o advérbio, ele modifica as circunstâncias do verbo com o qual ele se aproxima dentro da oração. Não é assim? Ó, notem que aqui nós passamos a ter uma outra oração. Então, o advérbio, ele modifica as circunstâncias do verbo com o qual ele se encontra dentro da oração. No primeiro caso, propositadamente estava junto com o verbo retardavam na primeira oração. No segundo caso, propositadamente passou para a segunda oração. Não é isso? Então, isso modifica os sentidos. Perfeito. Vamos ver o próximo. O trecho. Afinal, somos todos politicamente corretos, mas saber onde estão as meias é um atributo feminino. Pode ser substituído pela construção.
Como somos todos politicamente corretos, saber onde estão as meias é atributo feminino. Observem que ele diz aqui, ó, sem prejudicar a correção gramatical nem as relações de sentido. Ó, eu preciso destacar isso aqui. Então, vamos analisar. Gramaticalmente, as duas construções estão corretas? Sim, ambas são corretas, ambas são abençoadas pela gramática normativa. Agora, os sentidos são os mesmos? Vamos trocar aqui a canetinha? Ó, não, porque aqui nós temos que pensar o seguinte: afinal, somos todos politicamente corretos, mas saber onde estão as meias é um atributo feminino. O que esse mas faz aqui? Ora, ele é uma conjunção adversativa. Conjunções adversativas, turma, quando ligam duas orações, estabelecem que ideia entre elas? Uma ideia de oposição. Uma ideia de oposição. Perfeito. Agora nós temos aqui o como, que é também uma conjunção, só que este como é uma conjunção causal, que ao ligar as duas orações estabelece entre elas uma relação de causa e consequência, não é isso? Ó, causa e consequência, causa e efeito. Então, nós sabemos que são ideias completamente diferentes. Isso significa que nós vamos dar este item como errado. Por quê? Porque ele preserva a correção gramatical sim, mas tem alteradas as suas relações de sentido. Se altera, prejudica. Item 4. A reescrita do trecho, olha que interessante este caso. Olha que interessante este caso. A reescrita do trecho, e olha que eu moro bem no meio das montanhas, como? Embora eu more entre montanhas, manteria a coerência do trecho no qual se insere, mas alteraria seu nível de formalidade. Eu pergunto, você responde. O item 4 é certo ou é errado? Você daria o item 4 como certo ou como errado? Professora, eu vou marcar este item como certo. Certo, certíssimo. Muito bem, certo, certíssimo. Vamos pensar aqui juntos. Notem, turma, que neste caso aqui, a banca fala de manter a coerência, e aí nós temos que pensar. Quando eu digo assim, ó, e olha que eu moro bem no meio das montanhas, embora eu more entre montanhas, eu preservo o sentido? Sim, sim. Então, eu preservo a coerência da informação. Aí a banca diz, mas altera o nível de formalidade do texto. Isso é correto? Também, também. Olha só que interessante, quando a autora diz, e olha que eu moro bem no meio das montanhas, ela está utilizando uma linguagem informal, reproduzindo uma linguagem que é característica da fala, não é? Se ela dissesse, embora eu more entre montanhas, que nível de linguagem ela estaria usando? Formal, formal. Então, e olha que eu moro bem no meio das montanhas, é linguagem informal, que, substituída pela linguagem formal, embora eu more entre montanhas, preserva a coerência do texto. Olha só que interessante a forma de a banca cobrar isso. Item certo, né? Olha só que legal. Aí, turma, agora nós vamos ver
uma outra forma de reescritas. Observem que neste caso aqui, e essa é uma das reescritas mais cobradas por todas as bancas, IADES, a OCP, Sebrasp, FGV, todas. A FGV, então, ela adora essas reescritas aqui. E em que consiste essas reescritas que eu vou te mostrar? Na simples troca de lugar entre duas palavras. Normalmente, um substantivo e um adjetivo, ou um substantivo e um pronome. Então, eu vou te mostrar aqui, a gente vai analisando, porque depois a gente vai criar uma regra que é para facilitar a sua vida na prova, certo? Dá uma olhada aqui, ó. Reescritas de expressões com simples troca de lugar entre substantivo e adjetivo ou entre substantivo e pronome. Vamos ver aqui, ó. A banca coloca: o autor havia escrito no texto, é a mesma essência do paradigma globalizado. A banca colocou: caso se reescreva o trecho, é a mesma essência, como é a essência mesma. O texto preserva a correção gramatical e preserva as relações de sentido. Então, observem, preserva a correção gramatical e preserva as relações de sentido. Vamos analisar isso aqui, ó. É a mesma essência, é a essência mesma. Eu te pergunto, o que é a mesma essência? Ora, a mesma essência significa que é uma essência igual. E o que é a essência mesma? Note que a essência mesma, o termo mesma aqui serve apenas para dar maior ênfase, maior destaque ao substantivo essência. Então, ele foi usado apenas para realçar a ideia do termo anterior a ele. Isso significa o quê? Vamos lá. Isso significa, meu povo, que preserva a correção, já que ambas as estruturas são corretas, mas vocês viram que altera radicalmente o sentido. Então, vamos colocar aqui, ó, preserva a correção, altera o sentido. Pronto, agora vamos para a próxima. A banca diz: caso se substitua o trecho trata-se de crime vulgar por trata-se de vulgar crime, o texto preserva a correção gramatical e preserva a relação de sentido. Minha pergunta para você, dá este item como certo ou como errado? Professora, vamos pensar juntos, vamos. O que é um crime vulgar, minha gente? Um crime vulgar é um crime banal, é um crime comum, sem importância, ordinário. O que é um vulgar crime? Continua sendo o mesmíssimo crime banal, sem importância, ordinário. O que nós percebemos aqui então? Turma, que aqui preserva a correção gramatical, ó, preserva a correção e preserva o sentido. Preserva o sentido. Perfeito. Professora, mas num primeiro momento eu confesso a você que eu achei que fosse mudar o sentido. Eu vou te explicar por que você achou que o sentido mudaria. Turma, talvez vocês tenham pensado que o sentido fosse mudar pelo seguinte: nós, no nosso dia a dia, atribuímos ao termo vulgar a conotação de algo que é moralmente condenável. Observe, a gente fala assim: nossa, aquela pessoa tem uma conduta vulgar, ou seja, moralmente condenável. Só que aqui, quando a gente fala de crime, nós estamos no universo jurídico.
crime no universo jurídico. E no universo jurídico, qual é o significado de vulgar? Vulgar significa relativo ao vulgo. E o que é o vulgo? As pessoas, o povo, a massa, o conjunto das pessoas. Então, o que é relativo ao conjunto das pessoas, ao povo, é algo comum, é algo banal, é algo corriqueiro, certo? Por isso, vulgar, nesse sentido, significa banal. Relativo ao vulgo é banal, comum, corriqueiro, certo? Então, tomem cuidado também de verificar em que âmbito, em que universo aquela palavra foi utilizada, certo? Voltemos ao texto. Olha isso aqui é uma questão da FGV. Ela pegou um texto em que o autor colocou assim: a greve dos caminhoneiros atravessou vários sinais. Olha só o trocadilho, né? A greve dos caminhoneiros atravessou vários sinais. Aí ela colocou: caso se substitua atravessou vários sinais por atravessou sinais vários, preservam-se a correção gramatical e as relações de sentido. Ora, minha gente, o que são vários sinais? Vários sinais são muitos, bastantes sinais, não é isso? Bastantes sinais. E o que são sinais vários? Variados, diferentes. Então, mudou a ideia? Mudou sim. Isso significa o quê? Que a gente vai colocar aqui, ó, preserva a correção, mas altera o sentido. A troca de lugar altera o sentido. Tá aqui, ó. Altera o sentido. Perfeito. Então, vamos lá. Observem aqui, turma, o que acontece nos três casos. Nos três casos, preserva a correção. Nos três casos, preserva a correção. Turma, o que acontece com mais frequência aqui? O que acontece com mais frequência é a alteração do sentido. Perfeito. Vamos montar então uma regra. Olha só. Quando há apenas a troca de lugar entre substantivo e adjetivo ou entre substantivo e pronome, sempre se preserva a correção gramatical. Isso significa o quê? Que você não terá de se preocupar então com a correção gramatical, já que ela sempre se preserva. Agora observe isso aqui, ó. Na maioria das vezes altera o sentido. Ora, turma, então fica bem mais fácil. Eu sou propensa a te falar que na quase totalidade das vezes altera o sentido. Pouquíssimos serão os casos em que o sentido não será alterado. Vamos ver um exemplo de uma prova recente da banca Sebrasp. Olha só. No trecho, logo atrás de mim, uma senhora furiosa levantou-se. O deslocamento do termo furiosa para imediatamente após a forma levantou-se manteria a coerência do texto. Olha que interessante isso. Aqui a banca não está falando de gramática, ela está apenas dizendo manteria a coerência do texto. Olha só que interessante. Uma senhora furiosa levantou-se. Uma senhora levantou-se furiosa, né? Ó, o que nós vamos marcar aqui? Item certo. Por que o item é certo? Porque a banca está me perguntando se manteria a coerência. Olha o que eu coloquei aqui para você, ó. A gente sabe que há uma ambiguidade no texto, porque esse furiosa, ele tanto pode ser um adjunto adnominal, né, uma senhora furiosa, como ele pode significar um predicativo, levantou-se furiosa. Então, o deslocamento, ele vai manter a coerência, né?
eu tanto posso ter uma senhora furiosa levantando-se, como eu posso ter uma senhora levantando-se furiosa. Item certo. Vamos agora ver outros casos, turma, que as bancas têm cobrado bastante. Olha só. Simples smartphone. Nós não vamos nos preocupar com correção gramatical, porque vocês sabem que ela sempre se preserva. Eu te pergunto, simples smartphone e smartphone simples, tem diferença de sentido? Tem sim. Porque o que é um simples smartphone? É um mero smartphone, é um smartphone qualquer, não é isso? E o que é um smartphone simples? É um smartphone básico que tem poucas funcionalidades e que é, portanto, fácil de operar. Observe isso aqui, ó, certos livros, livros certos. O que são certos livros? A minha primeira pergunta para você é: qual é a única palavra da língua portuguesa cujo plural é feito no meio e não no final? Qual é a única palavra da língua portuguesa cujo plural é feito no meio e não no final? Isso mesmo, quaisquer. Quaisquer. Então, o que são certos livros? Livros indefinidos. Quaisquer livros indefinidos. Agora, o que são livros certos? Adequados, corretos, definidos. O que você percebeu aqui? Que muda o sentido. Tais barbaridades, barbaridades tais. O que são tais barbaridades? Estas barbaridades. O que são barbaridades tais? Prestem atenção aqui, ó. Esse tais, ele foi usado aqui apenas para enfatizar o sentido de barbaridades, ó. Ela disse barbaridades tais que chocaram até ao mais flexível dos mortais. Ela disse barbaridades tamanhas. Isso significa o quê? Que este termo foi usado apenas para dar ênfase, realce à ideia do termo anterior. Observe que mudou o sentido. Sapato velho, velho sapato. O que é um sapato velho? Usado, gasto, está na hora de jogar fora. Qual é o meu sentimento em relação a ele? Desprezo. Isso aqui é aquele velho sapato. O que é um velho sapato? Antigo, pode nunca ter sido usado, mas por ele eu demonstro apreço, carinho. O que é um homem pobre? Homem pobre é um homem hipossuficiente. E o que é um pobre homem? Ora, um pobre homem é um coitado, digno de pena, digno de dó. Há pouco tempo isso aqui caiu numa prova, se não me engano foi da Quadrix, meu povo. Fanático nazista e nazista fanático. Tem diferença de sentido? Tem sim. Porque olha só, nem todo fanático é um nazista, mas todo nazista é um fanático. Tá vendo? Então tem diferença de sentido. O que vocês precisam fazer aqui para vocês acertarem essas questões? Lerem, prestarem atenção no tom da sua voz, porque normalmente quando muda o sentido, a gente muda o tom da voz, nem que seja de maneira sutil. Além do mais, o que eu te disse? Que você nem precisa se preocupar com a correção gramatical, porque você sabe que a correção gramatical sempre se preservará neste caso aqui. E você está percebendo que na maioria das vezes há alteração de sentido.
não é isso? Muito bem, meu povo, até o próximo bloco.